Quando a vida chega antes do esperado, cada minuto se transforma em uma batalha silenciosa. A prematuridade extrema desafia o corpo de maneiras que a maioria de nós jamais será capaz de compreender. As estatísticas são implacáveis e o tempo se torna um inimigo invisível. Nesses momentos, o futuro é uma incógnita. O próximo suspiro, uma dúvida. Entre o frágil limite da vida e da morte, apenas uma coisa é certa: nada será como antes. Quero trazer uma parte da minha história de vida. Muitos dizem que é uma história de superação. Na minha terapia, o meu psicólogo fala que é a vontade de potência do filósofo Nietzsche. O meu início de vida, ele começa com um parto prematuro extremo, completando 5 meses de gestação, no ano de 1996, na cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina. Eu nasci com 580 gramas, 31 centímetros, e fui direto para a UTI, no neonatal, no Hospital Dona Helena, em Joinville, cidade que ficava a cerca de 100 quilômetros de distância, porque Rio Negrinho não tinha UTI, então eu não teria condições de me manter viva por muito tempo, se eu ficasse em Rio Negrinho. O que ninguém esperava é que eu chegaria viva, sem ser entubada, respirando sozinha, com os pulmões que eu tinha na época. Então, quando eu cheguei, eu tava com uma hipotremia tremenda, que levou cerca de 2 dias para conseguir a temperatura normal do corpo de 36 graus. E cheguei a um peso de 430 gramas. E a partir desse dia, 19 de janeiro de 96, a minha luta pela vida começou. As chances de sobrevivência estavam em 2%, onde toda a equipe médica trabalhou dia e noite pela minha vida. A minha mãe, ela tinha apenas 17 anos, mas ela tinha uma fé que daria tudo certo, que eu estaria crescendo com saúde. A história, ela tem muitos detalhes e conquistas. Foram 4 meses de UTI até eu ter alta. Quando eu completei os meus 9 meses de gestação, a gente passou por muita situação de perigo, possíveis sequelas pela prematuridade extrema, pela complexidade da prematuridade, mas as respostas do meu organismo, do meu corpo e desenvolvimento dentro da incubadora foi muito além do que os médicos imaginavam na época. E até hoje, né? Os médicos veem a minha carteirinha e eles ficam surpresos e perplexos, principalmente por ter sido naquela época. E quando eu completei 1 mês de vida, eu já comecei a ficar, entre aspas, famosa dentro do hospital e nas redes de televisão e jornais. Todos os meses, uma reportagem era publicada até a minha alta em 19 de maio de 1996. Esse foi o início da minha história de vida. Conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo, eu fui começando a ter dificuldades no colégio. Então, desde os meus, que eu me lembre, 8 anos, 9 anos, eu já pegava recuperação, pegava 7, 8 recuperações na época do colégio. Cheguei a fazer aula particular, ia nas aulas de reforço, fiz Kumon. Então, eu sempre tive sempre fui muito mais esforçada e precisei ter muito mais esforço desde que eu me conheço por gente. E ao mesmo tempo, conforme eu fui crescendo, né, em criança, adolescência, eu sempre me senti diferente, mas eu não sabia o porquê, né? Eu até nem chegava a me questionar na época. Mas sei que era diferente das outras pessoas. Até mesmo eu andava com pessoas mais velhas do que em vez com pessoas da minha idade. E, né, foram anos e anos de dificuldades no colégio. Até mesmo a questão questão social, de amizades. Sempre fui uma pessoa de poucos amigos, muito poucos amigos.
E aí, com 17 para 18, principalmente com 18 anos, eu descobri que, na verdade, eu nasci surda. Nasci com deficiência auditiva, bilateral, neurosensorial, principalmente sons agudos. E eu descobri com 18 anos, graças a uma amiga, na época, que ela chegou e me chamou de surda na sala. E logo em seguida, eu comecei a ter bastante zumbido, e aí deu um problema no olho, na minha retina. Foi tudo no mesmo ano. E aí, nesse ano, com 18 anos, eu descobri que eu tinha já deficiência auditiva. Que, na verdade, teve sons que eu só fui escutar com 18 anos. Quando eu coloquei os aparelhos auditivos. Lembrando na, lembrando na época, foi estressante e também foi um mundo de coisas novas. E depois passou um tempo, com 25 anos, eu fiz uma avaliação sobre o PAC com a minha fono. O PAC é o processamento auditivo central. E ele é a capacidade que o cérebro tem de interpretar as informações que chegam através dos nossos ouvidos. Então, as pessoas que têm TPAC, elas detectam sons, mas não conseguem entender as informações contidas nele. E aí, essa é uma habilidade que está diretamente relacionada à localização dos sons, a capacidade de prestar atenção. Então, tem a atenção no sentido focada na parte da audição, a atenção auditiva. E além de a capacidade de prestar atenção em um som, também ignorar outros sons. E ao processo também de memorizar o que tu tá ouvindo. Então, isso é o TPAC. Aí eu fiz a avaliação com a minha fono e foi diagnosticado o TPAC no meu caso. Então, além da surdez, tem o TPAC. Fora o TPAC, a síndrome de Meniere, que eu descobri também na fase adulta, que basicamente é uma pressão alta no ouvido e tem alguns sintomas que não são muito agradáveis. E aí, a fono pediu mais uma avaliação neuropsicológica. Eu já tinha feito com 17 anos uma avaliação neuropsicológica. Já passei por psicólogo quando eu era criança, na adolescência também. Alguns médicos. E daí chegou, fiz a avaliação neuropsicológica e veio o diagnóstico do TDAH. Na época, eu não aceitei muito no início, mas depois deu, no máximo, um mês, eu entrei meio que no hiperfoco e fui descobrindo, fui aperfeiçoando sobre o TDAH e tudo se encaixou. E beleza, nasci com TDAH. Foram respostas, daí eu comecei a fazer terapia de volta, eu já fiz terapia algumas vezes, comecei a fazer terapia de volta. E muitas coisas começaram a fazer sentido depois da descoberta do diagnóstico do TDAH, da condição do TDAH. E aí, depois de um ano de terapia, veio outro diagnóstico, outra descoberta referente ao aspecto autista. Então, além do TDAH, eu nasci autista. E aí explica muita coisa, de como eu funciono, como eu interpreto o mundo, como eu observo o mundo, os meus próprios comportamentos. Muita coisa fez sentido. E então essa é uma parte da minha história de vida.
Espero que de alguma forma te ajude, talvez alguma inspiração, não sei. Mas eu precisava contar essa história. Também, pra mim, no sentido... Porque às vezes eu esqueço dessas coisas. Eu acabo esquecendo de tudo que eu já passei. E assim, a minha vida, ela foi e sempre é cheia de muitos desafios. E assim, eu tenho os meus suportes de apoio, tenho minha família, poucos amigos, mas tenho algum amigo ou outro. Um dos meus grandes suportes é a minha mãe. E além da minha mãe, também tem outros familiares que são meu suporte. Um amigo ou outro. E um dos meus grandes suportes também é a minha própria terapia. E também o acompanhamento neurológico. E é isso. Essa é a minha história. Espero que de alguma forma ajude alguém de, né, alguma inspiração. E se não fosse minha mãe em tudo que ela fez, a minha vida seria muito, mas muito mais difícil do que é. E é isso.